Fala, meus amigos investidores e investidoras de ponta, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam em paz, que estejam sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é praxe, vamos começar esse vídeo do nosso canal, Investidor de Ponta. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe com quem você quiser, com a família, com o amigo, com a namorada, enfim, curta para fazer o nosso canal crescer e a gente ter mais informações de qualidade sobre investimentos e finanças. Pois bem, aqui está o nosso versículo do dia. Está presente em Eclesiastes 11, versículo 1 a 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Que ensinamento fantástico, né? O mundo atualmente está um barril de pólvoras, né? O Oriente Médio pegando fogo, é Irã com Israel, com Hezbollah, é a Rússia na Ucrânia. Recentemente aqui tivemos o caso da Venezuela com a disputa pelo petróleo na Guiana, né, também. Então, o mundo está sempre um barril de pólvora, né? E a Bíblia, como é a palavra mais sábia, ela sempre prevê alguma coisa nesse sentido, trazendo ao mundo dos negócios e aos dos investimentos o que diz esse versículo. Não tenha todo o seu dinheiro, não ponha todos os ovos no mesmo cesto. Diversifique sua fonte de renda, tenha vários negócios diferentes, porque a gente não sabe em que momento que o mundo entrará em crise. Essa é a mensagem do dia que a palavra nos traz. Mas enfim, hoje, como nós reportamos anteriormente, é o dia de falar sobre os fundos imobiliários, que é uma ferramenta democrática que potencializa o seu ganho de uma forma exponencial. Mas o que vem a ser um fundo imobiliário, Giliardi? O fundo imobiliário em si, ele é um produto da renda variável também, ele se encaixa na categoria de renda variável, e ele é uma democratização, como eu havia dito, e dá a possibilidade de você, investidor pessoa física ou investidor de grande porte, enfim, ter pequenas cotas, pequenas parcelas, ser dono de propriedades. Você na sua cidade, você já deve ter visto, os terrenos não param de subir o preço. Às vezes você sonhou em ter um condomínio próprio, ou construir salões comerciais para alugar, ou você muitas vezes passou na frente de um shopping e falou, nossa, se eu fosse dono de um shopping desse, ou de um prédio desse comercial, eu estaria tranquilo. E se eu te falar que você pode ser dono de um shopping, ou de uma parcela dele, né, e ser dono de uma laje corporativa, de uma parcela de um galpão logístico, ou de qualquer coisa assim. Isso só é possível através dessa ferramenta que se chama fundos imobiliários. Então, como que participa? Como que você pode ter acesso a essa ferramenta, né? Você vai comprar cotas na nossa Bolsa de Valores de fundos imobiliários. Quanto mais cotas você dispor de um fundo imobiliário de shopping, de logística, um fundo imobiliário de renda urbana, um fundo imobiliário de papel, um fundo de fundos, os fundos imobiliários se divergem em diversas categorias. Quanto mais cotas você tiver desse fundo imobiliário, mais aluguel, mais dinheiro, mais rendimento você vai ter no seu bolso. Como que funciona a dinâmica em si do fundo imobiliário? O fundo imobiliário nada mais é que uma junção de inúmeras pessoas, certo? Milhões de pessoas compram cotas de determinados fundos que são geridos por um gestor, uma gestora de investimentos. Então você, cotista de um fundo imobiliário, você tem uma pequena parcela de vários shoppings ou de um galpão logístico e aquilo lá vai te render uma renda mensal. E uma renda mensal livre de imposto de renda, o que é melhor de tudo. E ainda, uma vantagem de você diversificar a sua renda em fundos imobiliários é que você pode ter uma carteira ampla, ser dono de vários imóveis diferentes, pulverizados numa carteira bem diversificada de fundo imobiliário, não pagar imposto de renda e não se preocupar com a deterioração do imóvel, ou com aquele inquilino que deixou de pagar um aluguel se você tivesse uma kitnet ou um salão comercial, ou com um contrato que você tem que terceirizar a um corretor de imóveis, ou você mesmo administrar. Não, você terceiriza para um gestor profissional, para uma gestora profissional, que é plenamente capaz de gerir um volume muito grande de capital alocado em patrimônio vinculado ao imóvel. Quanto custa para fazer um galpão logístico? Qual é o valor que você despenderia para construir um shopping inteiro? Isso aí a gente está falando de milhões, bilhões. Mas com essa ferramenta do fundo imobiliário, você pode ter parcelas, pedacinhos desses imóveis mencionados e mensalmente aferir renda sem pagar imposto de renda. E o que é bacana também nos fundos imobiliários é que, por lei, eles são obrigados
a repassar aos seus cotistas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, 95% do lucro. Então, um shopping, uma rede de shoppings que faz parte de um fundo imobiliário, vamos citar um exemplo aqui do XPML11. Dentro do XPML11, se você for ver o relatório dele, tem diversos shoppings em diversos estados, em diversas cidades do Brasil. Você comprando uma cota desse XPML11, você vai passar a ser dono de um pedacinho do fundo. E isso vai te gerar renda mensal. Mensalmente vai cair um valor na sua conta. E eles são obrigados a passar 95% do lucro para os cotistas. Essa é a dinâmica e o funcionamento de um fundo imobiliário. O bacana também, minha gente, é que no atual momento da economia brasileira que a gente vive, onde a gente tinha uma previsibilidade anterior de recuo da taxa Selic, né, que é a mãe das taxas, o Banco Central, através da sua autonomia, graças a Deus que eles ainda têm autonomia, eles utilizaram-se de não baixar mais a taxa Selic. Pelo contrário, na última reunião do Copom, eles aumentaram novamente a taxa Selic e o juro futuro no Brasil ficou mais caro. Mas a taxa Selic ela é correlacionada de maneira diversa com o fundo imobiliário. Enquanto a taxa Selic flutua subindo, geralmente o que acontece, via de regra, é que as cotas dos fundos imobiliários caem. Por quê? O Brasil, o investidor brasileiro, até os investidores de grande porte estrangeiros, eles começam a surfar na renda fixa. Para que se arriscar num produto de renda variável, que é o fundo imobiliário, por exemplo, sendo que a renda fixa brasileira vai te pagar tranquilamente 11%, 12% ao ano, sem você correr risco nenhum. Então, nesse momento da nossa economia, está acontecendo isso. As cotas dos fundos imobiliários estão caindo. Mas esse é o momento exato de fazer a compra. Porque você consegue entrar no mundo dos fundos imobiliários com desconto. Então, tem um fundamento que se chama PVP, que é preço sobre valor patrimonial. O PVP igual a 1 equivale-se a dizer que você está comprando pelo preço justo. Mas a gente está no momento que tem vários fundos imobiliários, sejam eles fundos de tijolos, fundos de fundos, que estão com PVP abaixo de 1. Tem fundo imobiliário muito bom sendo vendido a 0,7. O que é isso, Giliardi? Isso significa que a cada 70 centavos que você compra do valor da cota, equivale-se a você estar comprando R$1. Você tinha que estar pagando R$1, mas você está pagando 70 centavos, mais ou menos. Essa é a correlação do PVP. Então, enquanto muita gente corre para a renda fixa em momento que a taxa Selic sobe, era o momento exato de fazer o contrário, de você comprar a renda variável. Porque lá na frente, você investidor de longo prazo, você vai ser beneficiado. A sua paciência e a sua expertise em comprar o produto na baixa é o que vai fazer você rentabilizar no longo prazo. Então, você indo contra o fluxo da manada, enquanto todos estão surfando numa renda fixa, porque a renda variável está caindo com a subida da Selic, você tinha que fazer exatamente o contrário. Investir no fundo imobiliário, enquanto você pode pagar 70 centavos na cota, em vez de estar pagando R$1, por exemplo, né? E ser agraciado no longo prazo. Sem falar que no próximo mês, a partir do mês que você compra uma cota, no próximo mês você já vai ter rendimentos na sua conta pingando. E é essa a magia do investimento. Se você compra várias cotas e no outro mês pinga dinheiro, você pode recomprar novas cotas. E assim vai fazendo a bola de neve crescente favorável, que no longo prazo vai te dar a possibilidade de, alguns anos depois de ter iniciado os seus investimentos, sacar parte daquele dinheiro e pagar suas despesas fixas e complementar sua renda. Essa é a magia do investimento para longo prazo e o fundo imobiliário te possibilita isso. Tá ok, gente? Para o vídeo não ficar muito extenso, já foram aqui 4, 5 minutos, eu vou parar por aqui hoje, né? Mas espero que vocês tenham gostado do material. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. A gente é um grupo de investidores aqui de ponta, né? O nosso canal. E a gente tem a prospecção de crescer e levar conteúdo educacional e falar sobre finanças para todo mundo nesse meio democrático que é a internet. Obrigado, valeu, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todo mundo. Amém.